E aí, gente, antes de iniciar isso aqui, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo sobre um book review. Então a gente vai falar sobre um livro, nesse caso, sobre filosofia socrática, que é o Protágoras, que foi escrito por Platão, né? Que é um diálogo, né? Um debate entre Protágoras e Sócrates sobre o que é virtude. Esse é o livro que eu estou usando como base. Ele foi escrito em inglês e eu não estou usando a demarcação de citação correta. Que você tem que citar o númerozinho da passagem e a letra. Mas enfim, eu mesmo traduzi pro português, né? Então, é basicamente isso. É bom citar o índice, quais são os temas principais. Por exemplo, eles definem o que é um sofista. Protágoras vai dizer que ele se orgulha disso. Ele explica isso, né? Aí a questão de Sócrates, né? Será que virtude pode ser ensinada ou não? Protágoras vai dizer que sim. E dá o seu grande discurso longo, e chato sobre isso, né? Depois eles vão debatendo e tal sobre vários temas. Até ter a conclusão ambígua, né? Sobre o tema, né? No geral, o que eu vou fazer aqui é só dar um resumo e explicar os principais pontos do debate, né? Esse debate foi feito em público, né? Várias pessoas assistindo e ouvindo eles, né? Então, Protágoras, né? Ele vai ser uma das pessoas que talvez tenha criado esse sistema de ensinar virtudes por dinheiro e basicamente é como se fosse o coach de hoje em dia. Não tem aquele coach que te guia na carreira profissional, ele não te ensina as coisas, ele só te ensina como ser uma pessoa mais ordenada pra viver melhor, enfim. Ele é desse tipo de cara, ele cobrava pra isso. De uma forma bem assim, tryhard. A gente vai ver. Então eu creio que Protágoras era o primeiro coach do mundo antigo, né? O coach moderno que a gente fala, né? Então eu vou falar algumas das citações e discutir elas. Então, uma delas é: as autoridades nas várias cidades não deixaram de ver através de sua pretensão. E quanto ao povo, eles possuem entendimento e apenas repetem. O Sócrates falando que o que os seus líderes têm prazer de dizer, de que os sofistas, eles pela fama e reconhecimento que eles ganharam pelos seus ensinos, que na verdade, Sócrates vai dizer que na verdade os sofistas dizem Mênon, que também é um livro de Platão, que os sofistas na verdade deixam as pessoas piores do que antes, que eles cobram para ensinar e ainda ensinam as pessoas a serem pessoas virtuosas, justas, de uma forma, de uma forma tão crua que simplesmente não, as pessoas pagam à toa para ter as suas vidas estragadas. Porque, como Sócrates vai dizer, virtude não pode ser ensinada. Então, quando alguém tentava ensinar virtude, Sócrates dizia que você só tá atrapalhando a pessoa a realmente seguir o caminho que ela quer seguir. As virtudes que ela mesma quer seguir. E aí, a declaração de Protágoras, né? Portanto, toma um curso totalmente oposto e me reconheço como um sofista, instrutor da humanidade, né? Então, ele acreditava que isso era bom e que ele cobrar um preço alto para ensinar a ser uma pessoa honesta, uma pessoa que consegue cuidar bem da sua casa, dos seus negócios e ter uma vida política correta. Uma coisa que virtude política também vai ser um tema aqui, né? Será que é possível ensinar virtudes políticas? Alguém ensinar você a ser um bom político, a você agir como, não só oratória, né? Esse tipo de coisa, mas as, as qualidades que um político deve seguir. Alguém pode ensinar, alguém pode medir uma linha e mensar o que é certo e o que é errado na política. Se esquerda, se é direita, se é centro. Qual que é o certo? Qual que é errado? Esse é o problema do sofista. Ele determina o que é certo e errado. E cobra as pessoas para aprenderem com ele o que é certo e errado. Isso é prudência tanto nos assuntos privados quanto nos públicos. Ele aprende a ordenar. No caso, o sofista, né? Tá ensinando aos discípulos, né? A ordenar sua própria casa da melhor maneira. Ser capaz de falar, né? E agir com mais poder, oratória, os assuntos do Estado.
Então é isso que os Protágoras diz que os seus discípulos vão aprender. Aí a gente chega a dizer, né? Tem a pergunta, né? Será que eu entendi direito? Eu disse, e você quer dizer que ensina a arte da política, que promete fazer dos homens bons cidadãos? Aí ele diz, essa é só exatamente a minha profissão. Fazer das pessoas pessoas justas. Só que questão, só que aí pra ele ensinar uma pessoa a ser justa, ele tem que ser o árbitro de dizer o que é justo ou não. E tem coisas que são obviamente justas e coisas que não são justas. Por exemplo, alguém agredir, ofender as pessoas sem motivo na rua, de repente, ou cometer atrocidades contra alguém físicas, né? São coisas que são consideradas injustas, você ser desonesto e tal. Mas todo mundo sabe isso. Não é preciso alguém dizer pra você o que é errado e o que é certo, porque as pessoas sabem por natureza. E esse é um ponto que Sócrates vai tocar. Aqui, a questão é possível ensinar as virtudes políticas. Os melhores e mais sábios de nossos cidadãos são, aqui é Sócrates falando, são incapazes de transmitir sua sabedoria política a outros, como por exemplo Péricles. Esse aqui é um exemplo de Sócrates de como ensinar a virtude política é impossível. O pai desses jovens que lhe deu excelente instrução em tudo o que podia ser aprendido dos mestres, em seu próprio departamento de política. Ele não os ensinou nem os professores, mas eles foram autorizados a largar por sua própria vontade uma espécie de esperança de encontrar virtude em si próprios, por vontade própria. Em que sentido aqui? Que a virtude, ele dá o exemplo de Péricles, não é uma coisa que você ensina a pessoa a ser. A pessoa ela tem que se decidir por si mesma. Por exemplo, um exemplo moderno, uma pessoa de esquerda. Aí vamos supor que elas se consideram pessoas virtuosas e que têm os anais da moralidade e da virtuosidade. Aí eles ensinam um grupo de jovens a serem como eles. Aí a gente tem também um grupo de direita, que é o oposto, e faz a mesma coisa. Ou um grupo liberal, ou um grupo de centro. Todos eles ensinam da sua melhor forma o que é justiça, o que é verdade, e quais são os direitos de um cidadão e quais deveriam ser o seu foco como para ajudar na sociedade. Quais pautas eles deveriam lutar e como. No fim, qual que é o ponto? Cada um define quais são as virtudes que alguém deve seguir. Portanto, a virtude é relativa, que cada um define a sua própria virtude. Por isso que ela não pode ser ensinada. Porque ela não consegue se. Por mais que você. Agora no contexto de Sócrates, né? Eu dei exemplo moderno, mas no contexto de Sócrates, por mais que você ensine uma pessoa a ser o que você quer que ela seja, de repente ela simplesmente decide, pela sua própria vontade, não seguir o que você ensinou. E ser uma pessoa má ou uma pessoa boa aos próprios olhos. De repente ela pode ver o que você ensinou e falar que é errado. Então, virtudes não são como. Principalmente a política, não é que nem você na geometria, por exemplo. Você estuda lá o Teorema de Pitágoras. Você estuda lá, por exemplo, o livro de Euclides. Você aprende todos os postulados e todos os principais artefatos relacionados à geometria. E você aprendeu, e é isso. Você consegue usar isso para melhorar ainda mais o seu aprendizado nesse tema. Mas não é subjetivo, é uma coisa exata. Então, o Teorema de Pitágoras, por exemplo, não muda. O Teorema do resto chinês, por exemplo, não muda. O algoritmo de Euclides não muda. O crivo de Aristóteles também não muda. Então, matemática, assim, as coisas são absolutas. Elas não mudam, no geral. Entre aspas, né? Botam aspas enormes nisso. Nas questões morais, elas mudam dependendo da situação, dependendo do que você acha. Então, esse é o problema. Ele vai dizer o resumo da opinião dele. Agora eu, Protágoras, tendo
Tendo esses exemplos diante de mim, estou inclinado a pensar que virtude não pode ser ensinada, né? Então Sócrates está dizendo para Protágoras, virtude não pode ser ensinada. E todo mundo ouvindo ao redor, né? E aí começa a parte que demora, né? Demora porque até os caras ficam bravos. Sócrates também. Ele até ameaçou sair de lá do lugar porque o cara fala demais. Tipo, o cara não para de falar, ele só fala asneira. O Protágoras, né? Ele começa falando sobre a visão da teologia grega, né? Que acreditava em Zeus, essas merda aí. Sobre o começo, a criação do homem, né? Aí ele vai falar sobre como Prometeus e Epimeteus incutindo no homem o fogo, por exemplo, e é, Prometeus roubou de Atena, o que daria ao homem sabedoria, de Hefestos o fogo, né? Então ele deu o fogo para fazer os equipamentos e comida, enfim, e para se desenvolver, e o, o conhecimento, no caso, que ele não tinha. Ele vai dizer que Zeus retinha o pensamento político do homem, né? Na mitologia grega, esse negócio aí. Tudo balela, né? É como, assim, de uma forma moderna, é como se eu pegasse a revista dos Vingadores e tirasse de lá meu pensamento sobre como o mundo é, né? Enfim, é a minha visão. Então ele dizia que Zeus retinha o pensamento político do homem, mas aí o Prometheus vai lá e rouba da Atena e do Hefestos essa merda, põe no homem e aí usa o Epimetheus lá, mas enfim. Assim o homem tinha a sabedoria necessária para sustentar a sua vida, mas não a sabedoria política. É Protágoras falando aqui. Pois ela estava nas mãos de Zeus. Enfim, nós sabemos que tudo isso daqui é lixo, né? Mas é a opinião dele. Isso que é legal, o Sócrates, por mais que ele estava no mesmo ambiente, todos os argumentos deles foram lógicos. Ele simplesmente citou, como por exemplo, virtude não pode ser ensinada passada para o próximo, porque ele talvez não a siga. Por isso, virtude não pode ser ensinada porque é uma coisa muito subjetiva e que deve ser aprendida por si mesmo. Principalmente não pode ser, você não pode pagar as pessoas para te ensinar uma coisa que é tão subjetiva, como eu disse antes, né? Eu dei exemplo moderno. Aqui é só uma imagem da Atena, né? E o título ali tava errado, mas enfim. Atena do Santo Ceia, né? E Protágoras vai dizer também que a justiça é algo natural do homem. Eles dizem que todos os homens devem professar a justiça, sejam eles justos ou não. O homem está fora de si quando diz qualquer outra coisa. Então tem essa noção de que o homem deve ter qualquer grau de justiça. E se não tiver, ele não devia estar numa sociedade, né? Então o apelo de Protágoras é que, como a justiça é o natural do homem, é natural que ele também consiga ensinar. Ele cita o exemplo de, por exemplo, através de punições. Você punir alguém que comete um crime para aprender, embora muitas vezes não funcione. O ensino de instrutores, né? Ou da família. Por exemplo, nos textos de Paulo de Tarso, ele fala bastante sobre como para uma criança pequena tem instrutores. Bastante não, ele fala só uma vez, né? As pessoas põem instrutores para ensinar ela na infância, né? Para depois ela se virar. Essa questão do ensino de instrutores ou da família, né? Que é extremamente importante para o crescimento de uma pessoa. Mas mesmo assim, não importa se os pais. O exemplo de Sócrates é que, mesmo que o pai seja justo, como Péricles, mesmo os seus filhos podem acabar sendo injustos. No livro de Platão, Mênon, ele cita alguns exemplos disso. Pais que eram pessoas justas, consideradas corretas, e que os filhos, por mais que tiveram um ensino correto, não seguiram. Então, a virtude não pode ser ensinada, ela tem que ser seguida conforme a vontade da pessoa. Aqui, né? A qualidade de todos os cidadãos, né? Aqui é o princípio de Protágoras, né? Por favor, considere. Existe ou não alguma qualidade de qual todos os cidadãos devem ser participantes para que haja uma cidade, né? Qual qualidade que todo mundo numa cidade tem que ter para ser um bom cidadão? Em São Paulo, por exemplo, qual que é a qualidade principal? E ele vai dizer que é arete, né?
virtude. Então, arete Celsius aqui embaixo, que é o lugar em Éfeso. Arete é a palavra usada para virtude, também usada no texto bíblico, na Odisseia e na Ilíada. Também é usada arete, normalmente. Não desconheço outra palavra parecida com essa, que é relacionada a todo o tema do livro do Protágoras, né? Então, arete é virtude. Qual que era a estratégia de Protágoras para teus alunos, né? Então, o Protágoras falou, não, um professor desse tipo, e eu também acredito ser um, né? Protágoras falando, acima de tudo ajuda as pessoas a alcançar o que é nobre e bom. Eu dou aos meus alunos o valor do seu dinheiro, ainda mais como eles próprios confessam. Quando o homem for meu aluno, se ele assim o desejar, ele paga o meu preço. Se ele não o fizer, ele tem apenas. Olha o negócio dele. E essa é a estratégia de coaches da vida real. Eu não sei quem fez. Teve um cara que fez um vídeo recentemente falando os podres dos coaches, né? Que eles ensinam essa balela. E ele chama ele de sofistas também. Eu vou deixar na descrição se eu achar. Ele tem apenas que entrar no templo e prestar o juramento do valor da instrução. Qual que é o negócio aqui? Vamos supor que você tá no tempo de Protágoras. Você tá jogando Assassin's Creed Odyssey, você tá no tempo de Protágoras, de Platão, Sócrates. Vamos supor que você quer aprender com Protágoras a ser uma pessoa correta e justa. Aí você vai lá, paga pra ele, ser uma pessoa melhor, tal, pessoa mais eficiente do trabalho, enfim. E aí você não tem como pagar, o que você faz? Você vai no templo, ora, ajuda os seus deuses, que você vai falar um preço justo e vai dar o valor que você consegue pagar. Ou seja, não tem problema se você não tem dinheiro. Ele te explora, mesmo se você não tiver. Se você tiver menos dinheiro, não tem problema, ele te explora do mesmo jeito. Tem um valor fixo, mas se você não tiver dinheiro, vai jurar, porque um juramento a pessoa talvez seguiria na época corretamente, que tá jurando um tempo lá, para não ser morto pelo carinha lá dos quadrinhos da época, né? Os deuses da época. Ele falaria o valor correto, né? Ele pode pagar. Então ele explorava mesmo como os coaches de hoje em dia fazem, né? Protágoras era realmente um coach da Idade Antiga. O primeiro coach, né? Qual a relação entre a justiça e virtude, né? Ele vai dizer: agora eu quero que você me diga exatamente se a virtude é um todo, do qual justiça, autocontrole e piedade são partes. E depois o resto do livro é só sobre isso. Ou se todos esses são apenas os nomes de uma mesma coisa. Então ele quer dizer se virtude ele é relacionado ao conhecimento, do qual justiça, autocontrole e piedade fazem parte, né? Do conhecimento geral. Então, se fosse parte de conhecimento, seria algo que pode ser ensinado, né? Por exemplo, autocontrole pode ser ensinado. Justiça pode ser ensinada. Piedade. Se a virtude fosse parte, com certeza seria ensinável. E é isso que Protágoras vai dizer. Só que Protágoras, nessa parte principalmente, ele vai falar um monte de coisas. Algumas coisas fazem sentido, outras não, mas todo mundo vai ficar bravo porque o Protágoras realmente vai ser visto como uma pessoa que só fica falando, 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 falando. Sabe quando uma pessoa não tem argumentos, ela só fala um monte de coisa. Ela dá, ela fica circulando no argumento de uma forma descentralizada. Ela não fala o que ela quer. Ela não fala algo concreto, ela só vai falar um monte de coisa. O cara fica falando de como usar. Tem uma parte que ele fala nessa parte, né? Como os alimentos são usados de uma forma que possa nutrir o corpo. Eu sei quais alimentos nutrem, quais nutrem menos, quais não são, quais são úteis, quais são inúteis. Assim é a virtude na vida do homem. Ixi. Protágoras só fala, só fala, só fala. E aí tem uma palavra que alguém que sabia bastante sobre virtudes, né? O rei Salomão, né, falou que na multidão de palavras não falta transgressão, né? Mas o que modera os seus lábios é prudente, né? No caso, Sócrates moderava os seus lábios. O, o Protágoras, ele só começou a moderar depois dessa parte. Porque os caras começaram a falar pra ele parar de falar tanto, né? Se você quer ouvir eu e Protágoras discursando, você deve pedir a ele para encurtar suas respostas, né? Aqui Sócrates falando, ele ficou puto com isso, né?
como ele fez desse início, por discussão diferente de uma oração é uma coisa bem diferente, né, na minha humilde opinião. Aí, Pias, várias pessoas se levantam pra falar nessa parte, né? Tanto Calias, Alcipíades, Pródicos, Critias e Uipias. Uipias, ele fala assim, ó. Deixe-me também persuadir e escolher um árbitro superior ao presidente. Ele vigiará suas palavras e que verá uma sua direção adequada, né? Porque Sócrates estava bravo. Ele também fala pra Sócrates, Sócrates, também não enche o saco do cara, deixa o cara falar também, também um pouco, né? Não é que você tá muito, você tá querendo pôr muitas regras nele. Ele também dá uma dura no Sócrates. Aí uma pessoa ficou vigiando pra ver se o Protágoras tava falando demais ou não. E pôr um tempo pra isso. Aí tem a parte da interpretação de um poema, de Simônides, né? Relacionado à virtude. É com dificuldade que, por um lado, o homem pode tornar-se verdadeiramente bom, construída de forma quadrangular em suas mãos, pés e mentes sem defeito. Essa é uma parte importante, porque o Protágoras, eu acho que ele queria pegar o Sócrates no pulo. Que ele queria ver se o Sócrates conseguiria interpretar corretamente. E, no fim, esse texto, talvez, esse poema, diria que se uma pessoa se esforçar, ela pode ser virtuosa. Que é uma, teologicamente, a gente vê que isso é errado. Do ponto de vista protestante, por exemplo. Uma pessoa, ela é má por natureza, então não pode ser boa nem que ela se esforce. Somente com Cristo e tal. Mas, na visão de Protágoras, isso pode ser feito. Só que aí, Sócrates diz que tem um autor não, que Simônides, ele mesmo fica em contradição, que ele diz em outra parte, no mesmo livro, parece, o mesmo termo falando que um cara chamado, acho que era, acho que era o Pródicos, acho que era o Pródicos, se não me engano, e falavam mais ou menos o contrário disso, que é com dificuldade, no caso isso daqui, ó. É com dificuldade, por um lado, que o homem pode se tornar-se verdadeiramente bom, só que seria no sentido, ele fala dessa forma, né? Que é de, que você se esforçando, talvez você consiga se tornar uma pessoa boa, mas depois que, com o mesmo termo, só que pro lado contrário, que é difícil para um homem se tornar verdadeiramente bom, no sentido que é quase impossível, talvez. E o termo usado é kalepoi. Eu tenho que citar esse termo porque o Protágoras usa. Ele fica falando kalepoi não significa mal, algo mal, dificuldade, né? Porque se significasse dificuldade no contexto ruim, significaria que é difícil alguém se tornar bom se esforçando. Então a virtude não seria ensinável. Um exemplo no grego, koiné, né, que é usado no texto bíblico. No caso do 2 Timóteo, por exemplo. Tempos trabalhosos, que é usado kalepoi no contexto ruim, né? Embora esse texto tenha uns 300 anos aí de diferença do texto de Protágoras. E também é usado, no caso, o Protágoras diz, né? Eu acho que Simônides e seus conterrâneos, os oceanos, né? Quando falavam de algo difícil, queriam dizer mal, ou algo que você não entende. Mas ele discute que não é bem assim e tal, que Calepoi tem nesse contexto seria outro termo, um termo diferente. Na Septuaginta, em Isaías, por exemplo, usa Calepoi de uma forma pra significar mal, né? Nesse contexto, um povo terrível, por exemplo. E outro termo além desse em grego que ele usa, tudo foi escrito em grego, né? Mas tô falando que é importante pra nós. É a interpretação desse poema, o uso de mem por Simônides, que poderia ser uma conexão para por um lado, no contexto que ele usa. No texto bíblico, por exemplo, pode ser usado para vários contextos também, né? Para este, um outro, uns aos outros, alguns outros, um ao outro. Embora, de novo, tenha que dizer que esse texto tem uma separação de 300 anos aí. E o grego koiné não é igual ao clássico. Mas, no geral, ele fala dessa cláusula de meno no texto, significando que
É difícil o homem ser bom no sentido positivo, né? No sentido de que você pode adquirir virtude se você se esforçar, né? Então, no caso, ele tenta usar uma forma linguística aí de explicar o ponto dele, a interpretação do texto. E quando Sócrates interpreta da forma que ele interpretou, falando que tava em contradição, tal, Simônides, todo mundo aplaude, todo mundo fala como se tivesse tomado um soco de um boxeador experiente. Porque o que Sócrates fez, todo mundo aplaude ele, porque a interpretação dele do poema foi, assim, interessante, né? Ver que o que todo mundo pensava que era algo que mostrava que ser virtuoso era uma coisa que você consegue se esforçar pra ter, que você pode se esforçar pra ser uma pessoa virtuosa. Na verdade, o próprio autor era inconsistente nisso, dizendo que talvez o contrário, né? Pois se a virtude fosse diferente ao conhecimento, como Protágoras tentou provar, então claramente a virtude não pode ser ensinada. Aqui é o ponto da conclusão, né? Mas se a virtude é inteiramente conhecimento, como você está querendo mostrar, Sócrates, então não posso deixar de supor que a virtude é capaz de ser ensinada. Então tem dois pontos aqui. Se a virtude não for um tipo de conhecimento que possa ser passado para o outro, como Sócrates diz, então ela não pode ser ensinada. Que é o ponto que eu creio, que eu acredito, né? O ser humano não consegue ensinar virtude ao outro, porque é uma coisa subjetiva. Por mais que alguém de repente siga o que a pessoa diz, e se você pôr uma regra, é você, no contexto moderno, é você colocar uma linha no que é certo e errado, quem passar disso tem que ser cancelado, por exemplo. É só que isso que as pessoas fazem hoje em dia. Elas tentam ensinar as outras a ser virtuosas, mas de repente elas mesmas não são. Depende do ponto de vista. Então, desse ponto de vista, ela não pode ser ensinada. Aqui, o ponto de Protágoras, né? É que a virtude seria um conhecimento. A virtude em si, ela é um conhecimento, mas, como eu disse, depende da pessoa. É uma coisa subjetiva. Não é que nem geometria, não é que nem matemática, não é que nem física. Que é uma coisa exata, uma coisa subjetiva. Depende da pessoa, o que a pessoa quer, né? Então, no geral, filosoficamente, eu creio que, assim como o livro termina de uma forma ambígua, ninguém resolve nada de forma exata, né? Eu creio que é impossível resolver esse problema de uma forma exata, filosoficamente, humanamente. Como o próprio Sócrates diz em Mênon, né? Que talvez a pessoa virtuosa, a pessoa justa, né? Só seria assim se ela fosse participante de uma natureza divina, né? E no caso, eu creio que o único jeito de ser uma pessoa virtuosa, no caso, é seguindo uma regra que seja absoluta e sem erros. Alguém que seja absoluto e sem erros. E no caso, Cristo, Deus seria, na opinião teológica e protestante, o único ser que é infinitamente virtuoso e, portanto, o único que poderia ensinar virtudes. Então, no caso, o único que pode ensinar virtudes seria Deus mesmo, né? Que ele seria a personificação da virtude no ponto de vista teológico, como o ser humano é mau. Então, ele não consegue perder nem ensinar virtude. Não tem como você ensinar uma coisa que você não aprendeu. Você pode ser uma pessoa boa e tal, mas você não vai ser uma pessoa boa o suficiente pra estar na régua divina, no caso, da verdadeira virtude. Esse é o ponto de vista protestante teológico, né? Do ponto de vista secular, talvez a virtude seja que você aprende dos seus pais, que você aprende na sua região, enfim. Mas isso pode mudar, né? Dependendo da pessoa, enfim, é relativa. Do ponto de vista humano, ela é relativa. Do ponto de vista divino, ela é absoluta. Então, essa é a minha opinião. Então é isso, até o próximo vídeo.